Olá, meu irmão, que alegria, novamente estamos juntos, estudando a Palavra de Deus, nós que temos fome de aprender, não é? De conhecer a Palavra. Vamos começar a ver algumas coisas práticas, aplicadas no Novo Testamento, na nossa vida, ok? Para isso, inscreva-se. Se você não estiver inscrito, inscreva-se. Se você já está inscrito, seja bem-vindo. Coloque um toquinho lá no sininho, acione o sininho, acione a mãozinha lá do gostei, porque daí o YouTube vai divulgar mais os nossos vídeos e vamos chegar a mais pessoas. Mas então, como estávamos falando, embora nos vídeos anteriores nós já tenhamos muitas coisas práticas para a nossa vida, entendendo o significado das duas casas de Israel, quando Deus dividiu o seu reino em casa de Israel, sob Efraim, Jeroboão, Efraim, e a casa de Judá, sob Roboão. Agora vamos ter mais coisas práticas, começar a ver como isso influi no entendimento do Novo Testamento, quando você tem essa noção. Você sabe que Deus deu todas as promessas a Abraão, Isaac e Jacó, usando o termo Efraim, frutífero. Quando Salomão adulterou e começou a construir templos para Astarote, Milcom e outros deuses das mulheres com as quais ele tinha se unido, não é? Deus então veio e dividiu todo o que ele chamava de reino de Israel. E agora o reino de Israel foram transformados em duas casas. A partir de agora, quando fala Israel, ele está falando da casa de Israel, 10 tribos entregues a Efraim, e quando fala Judá, casa de Judá, é a tribo de Judá e de Benjamim. O que tem a ver isso conosco? Pois bem, vamos acrescentar algumas coisas, mas assista os outros 2 vídeos anteriores. É muito importante você compreender esse contexto. E já espere o 4º vídeo, que daí será mais prático ainda. Mas você lembra que tanto Israel, o reino de Israel, a casa de Israel, quanto a casa de Judá, elas pecaram. Você lembra que Israel foi levado cativeiro à Síria, como depois a casa de Judá foi levada cativeiro à Babilônia. Mas nós vamos perceber que tudo que Deus fez para que nós gentios entendêssemos a nossa condição, parece que está tudo no que aconteceu com a casa de Israel. Você viu quando em Oséias está escrito claramente que Oséias 13, que a casa de Israel morreu, porque pecou através da sua adoração a Baal e morreu. Agora não havia mais aliança entre este povo, essa segunda casa de Israel, com o seu Deus. Ou seja, eles foram transformados em gentios. E depois, como Deus faz para salvá-los novamente? Assim é como Deus faz conosco. E disso nós temos que entender e, de fato, aceitarmos e ser gratos a Deus por isso. Nós vimos em Ezequiel 37, Deus dá vida ao seu povo, Deus forma novamente o seu povo, traz à existência o seu povo, permite que aqueles ossos secos ganhem vida, não é? E depois então Deus coloca o Espírito dele naquele exército de pessoas. E eles então agora nasceram do Espírito de Deus e passam a ter vida. Então, assim, tanto a casa de Israel quanto a casa de Judá que pecaram, como nós que viemos segundo a descendência de Adão, e você viu que em Romanos 5, por exemplo, capítulo 5, versículo 12 de Romanos, resume dizendo assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, nós estamos debaixo dessa morte. E claro, Israel pecou, Judá pecou, e nós herdamos tudo isso como eles, de Adão. Mas, agora,
no final de Ezequiel 37, você lembra? Deus disse que era para Ezequiel tomar uma madeira e nessa madeira escrever para a casa de Israel. Coisas para a casa de Israel. Tomar outro pedaço de madeira e escrever para a casa de Judá. E Deus disse que ele tomaria essas duas madeiras, esses dois povos. Sinceramente, isso me lembra a cruz de Jesus. A cruz, as duas madeiras, uma sobre a outra. E ali ele voltaria a fazer uma só madeira, ou seja, um só povo. E ele nunca mais teria dois povos. Vamos prestar atenção no que é que estamos baseados para recebermos a salvação, nós e todos os judeus antigos, os profetas. Então você teve mais notícias das 10 tribos da casa de Israel que foram para a Síria. Sumiram. Não se ouviu mais falar nelas. Mas Deus traz em Jeremias 31, uma promessa que agora envolve os judeus, envolve a mim e a você. Presta atenção. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E quando Jeremias diz que Deus faria uma nova aliança, vem Jesus e, por exemplo, em várias passagens, nós vamos pegar Lucas 20, 21, aliás, 22, 20, Jesus, depois de tomar a ceia, depois de cear, ele tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramada em favor de vós. Já aí, nesse momento, um deles não valorizou esta aliança, que foi Judas, né? E veja no que deu, ok? Mas o Senhor abriu a porta, Deus formou nova aliança naquele cálice do sangue dele derramado, que depois iria se concretizar ali na cruz, na sua morte e na sua ressurreição. A própria casa de Israel, como a casa de Judá, terão que passar por essa experiência. Lá em Oséias 13:1, Deus diz que Efraim se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora você começa a compreender as aplicações dessa história toda para fortalecer tua fé e tua visão lá no Novo Testamento, no nosso momento de vida agora. Porque você começa a ler João e você diz que aqueles que o receberam têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Por acaso você lembra quando em Oséias 1, e Deus diz lá em Oséias que não mais seria um povo dele, serão chamados de não meu povo, e ele não seria mais o Deus desse povo. Deus já acrescenta a promessa de que um dia aquele que era chamado não meu povo será chamado filho do Deus vivo. Deus cumpriu então a promessa dele de tomar os gentios, os separados dele, e agora transformar em filhos. E em João já começa a dizer, aqueles que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E já começa a explicar que estes não são os nascidos da carne, nem da vontade do sangue, mas os nascidos do Espírito, os nascidos de Deus. E João 3, um judeu chega para Jesus e diz, mas como nascer de novo? E Jesus diz, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Opa, então nós os gentios precisamos nascer de novo. E os judeus, porventura, seriam salvos pela lei? Seriam salvos pelo sangue judaico, pelo sangue que eles têm? Vindos de Abraão? São filhos de Abraão pelo sangue? Não, querido. Todos nós vamos ter que passar pela aceitação dessa aliança. Senhor, eu quero fazer aliança. A aliança não é feita só com um lado, não é? Senhor, eu aceito esta aliança derramada no teu sangue. Mas como então que nós temos essa visão agora? Não é? Nós cremos nessa aliança que foi feita lá em Jesus. E os profetas, os judeus que viveram antigamente e morreram antes
de se cumprir a semeadura de Deus antes de se cumprir Jezreel. E eles, assim como nós, nascemos pela fé no Messias que veio, morreu. Isso já estava descrito em Isaías 53, isso já estava descrito em uma série de coisas do Antigo Testamento. Deus já tinha feito todo um cerimonial, matar o cordeiro e o seu sangue encobriria os pecados, como dizem Hebreus, encobriria, mas não pagaria, né? O sangue de Jesus pagaria. Mas tudo aquilo era algo para fortalecer neles a mesma fé que nós temos, de que o Messias viria, iria ser sacrificado, homem de dores, de Isaías 53, por exemplo, iria ser esmagado pelas nossas iniquidades e pelos nossos pecados. Salmo 23 dá os detalhes de como ele morreu. Bem, há muita coisa para que os antigos crescem no mesmo Jesus que nós e fossem salvos também por essa nova aliança, com a diferença de que nós hoje cremos, tendo o registro inclusive da história, e eles creem, tendo o registro de todas as passagens dadas pelos profetas, por aqueles que viveram naquela época, de que Jesus viria e morreria pelos nossos pecados. Inclusive testemunhando Ezequiel 37, testemunhando na história de Jezreel, de Oséias, que aquele que cresce iria ser chamado agora, não mais não meu povo, mas sim filho do Deus vivo. Então estamos todos no mesmo barco, pela maravilhosa estratégia de Deus que decidiu isso. Fica muito claro então, que aí está o mistério. Eu sou a porta estreita. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Judeus também, aqueles que viveram... Sim, não virão ao Pai senão por mim. Por isso, nós devíamos amar estudar os profetas, as Escrituras, Jesus, o que os apóstolos falaram, o Apocalipse. Sabe por quê? Porque Amós 3,7 continua vivo, continua real. Diz que o Senhor não fará coisa alguma. Leia lá com calma. Coisa alguma, sem antes avisar, revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então precisamos ver onde é que estão esses segredos de Deus revelados nas Escrituras. E agora compreendê-los, é o que estamos fazendo. Então, ninguém entrará senão pela porta, que é Jesus. Ninguém virá ao Pai senão por Jesus. Mas é sangue descendente de Abraão. Jesus disse, olha, dessas pedras eu posso fazer filhos de Abraão. Queridos, no alto é a saída. Só a nova aliança. Isso é maravilhoso. Vamos ver agora mais alguns detalhes onde isso é lembrado no Novo Testamento. Você veja, por exemplo, Lucas 1,31. Quando o anjo vem anunciar a Maria que ela estará esperando um filho, ele diz para ela pôr-lhe o nome de Jesus e que este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lembra-se que nós vimos lá que quando se juntassem as duas casas, seriam um só povo, teriam um só rei, um só sacerdote? Davi, né? O reino de Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Agora a casa de Jacó envolve os filhos de José, onde Jacó disse, a partir de agora, José, os teus filhos serão meus filhos. Então está falando já da casa de Efraim. Várias coisas assim estão colocadas no Novo Testamento que nós não tínhamos estudado os profetas, nós não tínhamos noção para compreender essas coisas. Então, pegávamos o sentido, joia da salvação, muito bem, tenho que nascer de novo, mas precisamos compreender tudo para estarmos preparados para esse final, quando nós não temos nem ideia do que vai nos esperar. Teremos que entender isso tudo. Vamos ver mais um detalhe, então. Mateus 15, 22 a 28. Eis que uma mulher cananeia... O que era cananeia? Ela era ali da terra de Canaã, desde antes de Deus entregar esta terra ao seu povo. Então, ela era alguém que não era da tribo de Judá, nem da casa de Israel. Ela era
literalmente uma gentia. E Jesus mostra o tratamento que ele deveria ter com ela, na lógica humana, na lógica, não é? E mostra como a graça e a aliança dele no seu sangue realmente é a solução para todos. Ok? Vamos ver o que aconteceu. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Parece que Jesus falou, realmente, não é contigo. Não é? E os apóstolos se incomodaram com isso, mas que é isso, Jesus? E foram lá e começaram a conversar com ele. E seus discípulos, chegando-se ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Você pensa que na visão judaica deles, eles eram o povo de Deus, eles tinham tempo para essa mulher que estava fazendo barulho atrás deles? Despede-a. E Jesus respondeu: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e lhe disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Mas como? Ela não era parte do povo judeu. Lembre-se, Jesus pegou o povo judeu e o gentio e fez um só na sua cruz, na sua nova aliança. Aqui, nós somos esta mulher. Nós somos aqueles que chegaram a Jesus, mas eu não sou judeu. Claro que eu estranhava. Eu leio um livro judeu, eu guardo a semana de 7 dias, como o Senhor ensinou para eles. Isso era coisa dos judeus. Uma série de coisas, mas eu não sou judeu. Então, eu mesmo tentei conseguir minha salvação sendo bom, conseguir minha salvação. Eu estudei 3 anos para padre, porque eu achei que daí, como padre, entregue a servir ao Senhor Jesus, o máximo que me aconteceria seria pagar alguns pecadilhos, como eles chamam, né? Alguns pecadinhos no purgatório. Jesus está dizendo aqui, não é isso. A única vez que eu apareci na Globo foi por causa disso. Quando Odilo Scherer foi consagrado cardeal em São Paulo, apareceu a foto dele no seminário com todos os 22 colegas dele. E lá estava eu. Lá estava eu, um magrinho, loirinho que estava ali, parece que é o terceiro, qual estava eu. Foi rápido, mas graças a ele eu apareci na Globo, hein? Que bobagem, né? Mas eu inclusive fazia umas brincadeiras. Puxa vida, ele era uma pessoa vindo da colônia, tão simples. Ele era parente do Monsenhor Scherer, por isso tinha alguns privilégios, não é? E se ele conseguiu ser cardeal, eu com certeza teria sido papa. Bobagem, vamos para aquilo que nos interessa, ok? Jesus está dizendo aqui, não é isso. E ele testifica toda essa história ali de como ele reviveu a casa de Israel, como ele voltou para os gentios, em várias partes das Escrituras. Veja, por exemplo, Efésios 2. Efésios 2, em vários versículos, mas em Efésios 2, capítulo 2 de Efésios, versículo 1, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, porque eu paguei, pela graça para vocês, pela graça que eu derramo sobre vocês, sereis salvos. Muito mais fácil de entender isso, quando você vê as promessas dadas para um povo que era igual nós, seguia só a sua carne.
Por isso que eles iam adorar Astarote, com os deuses Moloque, os deuses dos assírios, dos babilônicos, porque estavam pensando só neles, assim éramos nós. Então ele sacia todos aqueles que comem da sua carne e bebem do seu sangue, ou seja, participam do sangue, participam do cálice da nova aliança. Como os profetas viram o que iria acontecer no futuro sendo repetido, 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 nós que já passamos aquilo, ficamos vendo o que aconteceu ali, repetido, 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 porque não haverá desculpa para aquele que não entrar na nova aliança. Há muita coisa ainda. E sempre que eu termino, parece que eu falei pouco. Parece que eu tinha que ter falado muito mais a respeito disso. Mas nós vamos repartindo, você vai assimilando. O próximo, talvez demore um pouquinho, porque eu tenho algumas coisas urgentes para falar a respeito do que está acontecendo, não politicamente somente, mas o que está acontecendo no mundo nesses dias. Ok? Então, próximo vídeo, fique alerta. Então, Deus te abençoe. Sininho, acione o sininho, inscreva-se, dê um gostei. Você estará pregando as verdades junto conosco. Deus te abençoe.